a alimentação se ativa com um interruptor. Até agora tínhamos trabalhado com funções de memória em eletrônica digital, mas nem sequer tínhamos mencionado a possibilidade de realizá-las com componentes analógicos comuns. No circuito, um dos transistores, Q2, atua como um interruptor eletrônico, que neste circuito experimental controla a alimentação de um diodo LED. O funcionamento do circuito é muito simples. Por um lado, temos um circuito que é um simples diodo LED com o seu resistor de polarização, e por outro, o próprio circuito de memória, que funciona como um interruptor com memória. Para realizar esta função temos dois transistores, embora cada um deles realize uma função claramente diferenciada. O transistor Q1 é um interruptor propriamente dito. Trabalha em saturação, de forma que entre o seu coletor, emissor quase não há tensão, portanto, a carga, neste caso o LED, recebe através de R5 a sua corrente de alimentação. Por outro lado, o transistor Q2 é o que realiza a função memória propriamente dita, mantendo ativado Q1 depois de ter posto em funcionamento a montagem com uma simples pulsação. Por sua vez, ao permanecer alimentado, o LED também alimenta a base do transistor Q1, de tal forma que se alimentam mutuamente até que se abre o circuito por algum ponto. Função memória por corrente. Se analisarmos o esquema, podemos observar que temos três circuitos independentes conectados em série, de forma que eles têm em comum a corrente que circula por eles. Por um lado, está o transistor que faz o papel de interruptor, por outro lado, o circuito que será controlado, que é o diodo LED com o seu resistor de polarização R5, e por último Q2. Inicialmente, o circuito não tem nenhum consumo e o diodo LED está apagado. Quando o ativamos, provocando um curto em Q1, fazemos com que passe suficiente corrente para que se polarize Q2, de forma que automaticamente ativa Q1 e o LED se ilumina. Colocação em funcionamento. Com a alimentação e o diodo LED conectados corretamente, todos os componentes estão calculados para que só com uma pulsação, marcada como start no esquema, que simularemos provocando um curto-circuito por um breve instante no coletor de Q1 com o seu emissor, pondo este em saturação através de Q2. O circuito tem as suas limitações, que vêm dadas pelos próprios componentes utilizados. O BC558 é um transistor de baixa potência, de maneira que não poderemos fazer circular uma corrente muito elevada através dele porque o destruiríamos. Isto limitará o consumo do circuito que queremos controlar a uns 100 mA, embora neste caso seja muito menor. Experimentação. Para provar as possibilidades da nossa montagem, podemos diminuir o consumo, aumentando R5 a 47K. O circuito não fica ativado quando o colocamos em funcionamento porque o consumo é inferior à corrente que necessita Q2 para colocar Q1 para conduzir. Neste caso, podemos baixar a resistência da base de Q2 para tentar que este se ative, embora seja muito difícil.